Naquele tempo, perto da cruz de Jesus estavam de pé a sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria de Cleofas, e Maria Madalena. Jesus, ao ver a sua mãe ao lado dela, o discípulo que ele amava, disse à sua mãe: mulher, este é o teu filho. Depois disse ao discípulo: esta é a tua mãe. Daquela hora em diante, o discípulo a acolheu consigo. Palavra da salvação. Este é inclusive o segundo ano que nós celebramos esta festa de Maria, Mãe da Igreja, que foi justamente determinada pelo Papa Francisco no ano passado, fazer da primeiro dia, a segunda-feira, após Pentecostes, a celebração de Maria, Mãe da Igreja. Eu creio que Maria já nos mostra uma riqueza de dons, e para a igreja primitiva, naquela leitura de Apocalipse, Maria é justamente aquela que é o modelo da igreja. Então Maria, mãe, mas Maria também modelo da igreja que nasce do lado aberto de Jesus, quando jorram sangue e água. Vai continuar a leitura, se assim a gente fizesse, do Evangelho. Maria que acompanha todos os momentos da encarnação, todos, e está na ascensão e também está em Pentecostes, como a grande rainha de Pentecostes. Maria é aquela que acolhe o Verbo, e por isso é mãe da igreja que deve acolher o Verbo. Maria é aquela que faz essa experiência primária, mas é muito interessante que a experiência de Maria é uma experiência diferente da experiência da primeira Eva, e Maria é assim chamada, a segunda Eva, ou a nova Eva, porque diferente daquela que é mãe da nossa humanidade, Maria, humana, plena, ela experimenta ser mãe do novo Adão, não aquele que peca, mas aquele que restaura, se fazendo pecado, esse contato que tínhamos com Deus. Eu gosto muito dessa história do passeio, porque narra o Gênesis que Deus vinha, não é? Diariamente, talvez no começo da manhã, ao meio-dia, no final da tarde, passear no paraíso. E conversava certamente com Adão e com Eva, o casal que ele havia colocado, com apenas duas responsabilidades: não comer de duas árvores, a do bem e do mal e da vida. E de repente o Senhor passa, é naquele horário de sempre, Deus está andando lá pelo jardim do Éden, pelo paraíso, e não encontra nem Adão e nem Eva. Surge como fruto do pecado no coração de Adão e Eva duas coisas absolutamente incapacitantes: o medo e a vergonha. Que esses são os primeiros frutos do pecado, o medo e a vergonha. Então eles se sentem sujos, eles se sentem culpados. Mas é interessante que não há nem da parte de Adão, como também não há da parte da Eva, um pedido de dizer assim: Deus, nos perdoe, erramos. Não, é o fruto da irresponsabilidade que gera o pecado. E aí começa, de quem é a culpa? Deus pergunta: poxa, Adão, falei que não era para você comer dessa fruta, mas não fui eu, quem me deu foi ela. Vira Deus para ela e fala: poxa, Eva, o que você foi dar para Adão, uma fruta? Não fui eu, foi ela.
Eu vou dizer uma coisa muito sincera para vocês, que o povo na época que leu esse evangelho sabia que cobra nenhuma nunca falou, nem aquelas cobras da roça que fuma, lembra? Não já viu cobra fumando? Tem cedral, uma cobra que fuma, não é? Cobra nunca falou, nunca fumou. O hagiógrafo, que é o escritor bíblico, ele está dizendo assim: ninguém assumiu a responsabilidade pela obra que tinham feito. Isso vai sobrar para Jesus, milênios depois, fazer esse resgate e tomar sobre si a responsabilidade, aliás, a irresponsabilidade que havia nascido lá em Adão, no pecado original, e lava com o seu sangue todo o pecado original, desde Adão e desde qualquer outro pecado que ainda a gente venha a cometer. Talvez ainda nos reste, como fruto do nosso pecado, o medo e a vergonha. Eu sei de muitas pessoas que não assumem a vontade de Deus para suas vidas, que não se convertem, que não assumem um trabalho lá na comunidade, que às vezes, aliás, todas as comunidades do Brasil, a sua paróquia, de você que está sentado aí no sofá, precisa muito de você. Eu sou pároco, eu sei, não é só na minha, em todas. Ainda são tomados pelo jugo do pecado, que é o medo e a vergonha, e não se dispõem a evangelizar, preferem o comodismo. Maria vem ser como aquela que não prefere o comodismo, porque a primeira resposta de Maria não é a resposta nem de Adão e nem de Eva. O anjo chega diante de Maria, e se nos é lembrado o início também do Evangelho de Lucas, e logo que ele confirma tudo aquilo que vai acontecer diante dela, ela diz assim: ó, eis-me aqui. O eis-me aqui de Maria quebra a irresponsabilidade de Adão e de Eva, porque o eis-me aqui de Maria faz de novo com que Deus não apenas caminhe por nossas vidas, mas que Deus seja um de nós, na segunda pessoa da Santíssima Trindade, verdadeiro Deus, verdadeiro homem. E é tão interessante que o gesto desta entrega, de não ter medo nem vergonha, porque Maria diante do anjo inclusive diz assim: como isso vai acontecer se eu não conheço homem nenhum? E o anjo a tranquiliza dizendo: olha, uma nuvem vai ficar sobre você, fica sossegadinha, que não tem problema nenhum, a vontade de Deus vai ser feita sobre a sua vida. Maria não é a mulher da preguiça, é a mulher do serviço. Depois de dizer o eis-me aqui, ela já captou o que o anjo tinha falado para ela, que a sua prima Isabel estava grávida, 12 aninhos, 13, nós já falamos isso aqui algumas vezes, sai correndo para ir servir. E quando ela chega no lugar de servir, e a saudação da sua prima é uma saudação diferente, ela vai dizer: a minha alma engrandece o Senhor. Não é o que está por fora que engrandece o Senhor, mas a minha alma, porque Ele foi fiel ao seu povo, Ele olhou para as fraquezas do seu povo, e Ele olhou com misericórdia. E Maria canta um hino maravilhoso que diz assim: não tem quem não entra na misericórdia de Deus. A misericórdia de Deus é para todo mundo, é para mim, é para você que está aqui no santuário, é para você que está em casa. Não há pecado que não possa ser perdoado, a não ser aquele que a gente não confia na misericórdia de Deus e não acredita que Jesus é o nosso Salvador. E aí a igreja primitiva, depois da ascensão, depois do Pentecostes que nós celebramos ontem, encontra em Nossa Senhora um modelo. Qual que é o primeiro modelo de Maria? Ela não falta em nenhuma das festas. Ela está no Natal, ela está na Anunciação, ela está em todos os momentos, está na crucifixão, não falta, está na Páscoa, está na Ascensão, está em Pentecostes. O modelo de uma igreja que celebra, mas não que celebra o passado,
que celebra uma realidade hoje, a mesma realidade do Senhor nos salvando, do Senhor dando para nós um defensor que vai nos dar o discernimento para que nós não esqueçamos que somos salvos. É isso que vem o Espírito. Mas a igreja primitiva, já no comecinho, crendo que Maria é mãe do novo Adão, é mãe de Jesus Cristo, é mãe daquele verdadeiro homem, daquele verdadeiro Deus que não se separa na unidade da segunda pessoa da Santíssima Trindade. Uma catequese. Maria é considerada Theotokos, mãe de Deus. Só que Deus, em Jesus Cristo, é a grande igreja, que somos nós pelo batismo. A teologia paulina vai dizer que a igreja é o corpo de Cristo, místico, e por isso a representação aos pés da cruz do evangelho que nós lemos, é a prova cabal que nós precisávamos para não apenas chamar Maria mãe de Deus, porque é mãe da segunda pessoa da Santíssima Trindade, que é Deus, mas também para chamar Maria da mãe da igreja, que nasce lá do coração de Jesus chagado, que sangue e água que romperam, o sangue representando a Eucaristia, a água representando o batismo. Ela é mãe, porque está em Pentecostes, é a rainha de Pentecostes, e em Pentecostes vê uma igreja que ainda assume o medo e a vergonha como seus parâmetros, e Maria assiste o Espírito Santo vindo e dando a essa igreja uma nova vivacidade, o poder, como Jesus diz em João, de aniquilar o pecado, de perdoar os pecados, e portanto uma igreja de portas abertas, corajosa para ir em todos os lugares e anunciar as maravilhas do Senhor. É esta mãe presente, que até hoje nas suas aparições, nos seus momentos, pede aos filhos uma única coisa: fazei tudo o que ele vos disser, rezai para a vossa conversão. É o ressoar de uma igreja que vive neste tempo pentecostal, esse tempo cairótico, que é o tempo da graça, de uma igreja que continua a dizer, por causa de Jesus, Abba Pai, de uma igreja que continua a gritar na sua tradição, Kyrie eleison, ou seja, Senhor, tem de piedade de nós, de uma igreja que diz, Maranatá, vinde Espírito Santo, e de uma igreja que escuta de Maria a palavra, Aharai, vai com coragem, porque o mundo precisa de ter cada um de nós como velas acesas da graça, e é isso que Maria diz, fazei tudo o que ele vos disser, e hoje celebrada como mãe da igreja, ainda continua a dizer, como um pai, como uma mãe que ensina seu filho a andar, vai, evangeliza, fala do meu filho, fala da sua boa notícia, fala do seu amor, fala o tanto que ele ama esse mundo, mas lembra esse mundo também o tanto que ele se esquece da cruz do meu filho que salvou a todos. Essa é a mãezinha do céu, é a mãezinha que ao mesmo tempo recheada de glória, bem-aventurada entre todas as mulheres, ainda é a mulher que caminha conosco, acompanha os passos dos seus filhos, sejam lentos, sejam mais pobres ou mais abastados, ela compreende, porque é mãe de todos nós, e por isso é mãe da igreja, que é o corpo vivo do seu filho, e que, com as línguas de fogo do Espírito, cada um de nós é como uma vela, a iluminar, a dar sentido,
a mostrar o caminho entre as trevas, o caminho que é Jesus, que é verdade e que é vida.